Nossas cordiais saudações a todos os que fazem a União Espírita Maria de Nazaré. Queremos agradecer o convite à nossa querida irmã Cleide, que mais uma vez nos convidou para estar com vocês falando dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar agradecendo a Deus com uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos. Né? Jesus, Mestre, Amigo e Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para estudar mais uma página dos Teus Evangelhos. Abençoa-nos, Mestre, para que sejamos inspirados pelos benfeitores espirituais a entender todos os ensinamentos do Divino Mestre, mas também pôr em prática no dia a dia. Agradecemos todo o amparo e toda a proteção que com certeza vamos ter durante toda essa nossa live e na tua paz, na tua luz, no teu amor, nós pedimos permissão para iniciar o estudo desta noite. Assim seja. E meus amigos, hoje nós falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, mais especificamente no item 11, com o tema Esquecimento do passado. E nós poderíamos começar perguntando: por que nós não lembramos tudo das vidas anteriores? Será que não seria bem mais fácil para a gente entender o processo da vida? Ou isso dificultaria? Bem, quando nós viemos à Terra, quando nós reencarnamos, é passado uma esponja, um apagador nos nossos arquivos das existências anteriores e com certeza a criação, o mestre, o grande criador do universo, Deus, não tomaria essa providência se não tivesse um objetivo muito sério. Nós sabemos, nós espíritas, que vivemos num processo de ida e vinda, de existência em existência em novos corpos para as novas experiências aqui na Terra, através do processo da reencarnação. E para falar de esquecimento do passado, devemos entender o que passado estamos falando. Lógico que é o passado de outras existências. Nós não estamos aqui pela primeira vez, nesse corpo físico pela primeira vez. Já tivemos outras e outras vezes em atividades diferentes, com pessoas diferentes, aprendendo, né, e progredindo na medida do possível e muitas vezes nos acomodando sem aproveitar a oportunidade do serviço que Deus nos dá. E aí o Espiritismo tem como uma das suas premissas a sobrevivência da alma e sua passagem pelo plano material, que são essas idas e vindas. Não vamos entrar aqui no mérito dessa questão em si, em detalhes sobre os processos reencarnatórios, mas sim nos deter no esquecimento do passado, de outras existências, para essa existência agora. Por que esquecemos as nossas existências anteriores, as nossas vidas passadas, como a gente diz? Sabemos que vida só existe uma, mas por que a gente esquece o que aconteceu em outras existências? Porque as recordações, elas poderiam, primeiro, criar obstáculo ao nosso equilíbrio e progresso. Você imagine a gente lembrar que nós fomos aquilo que nós não gostaríamos que fosse. Por exemplo, tem coisas que a gente não suporta ver nas pessoas. Determinados vícios, determinados comportamentos que a gente não tolera mais. E a gente tivesse a nitidez do que aconteceu conosco em existências anteriores dentro daquela situação. Nós iríamos ficar um pouco perturbados, porque é uma coisa que a gente não aceita, né? Detesta e ia saber que já vivenciou. Isso com certeza iria dificultar um pouco a nossa libertação
e o trabalho para melhoria desses momentos difíceis, né? Ia nos causar humilhação, né? Você já pensou você saber que você foi um bandido, uma pessoa que hoje a gente. Embora a pessoa que vive, por exemplo, na bandidagem, é o nosso irmão. É a pessoa que apenas se desviou naquele momento, mas é filho de Deus, é nosso irmão e que merece o nosso carinho, o nosso respeito, as nossas preces, a pessoa, não as atitudes. Lógico que nós reprovamos as atitudes, mas a pessoa em si não, porque é uma pessoa. Quem sabe nós já fomos bem piores do que ele. E a gente se lembrar disso, nós iríamos nos decepcionar conosco mesmo. Então não seria conveniente. Iria exaltar o nosso orgulho muitas vezes. É muito comum as pessoas chegarem na casa espírita e quererem saber, eu queria saber o que eu fui no passado. Se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui tive grandes cargos, se eu fui príncipe. E às vezes as pessoas recebem as comunicações de alguns espíritos narrando aquilo que você foi. Interessante. Nunca se vê um relato do espírito dizendo: olha, você foi um pedreiro, uma lavadeira, um pedinte. Geralmente são cargos assim: você foi rei, você foi príncipe, você foi governador, você foi imperador. E por que os espíritos às vezes nos dão essas notícias? Para alimentar um status, uma coisa que a gente gostaria de ser. Né? E se dissesse que nós fosse, por exemplo, você foi lavadeira, ia ser uma decepção, porque nós não aceitamos ainda a igualdade das funções, ainda fazemos distinção. Embora nós espíritas, nós cristãos, sabemos que cada função tem a sua importância. Não importa se você é lavadeira, se você é gari, se você é faxineiro, se você é médico, se você é engenheiro. Porque você imagine o médico ir fazer uma cirurgia e não ter a pessoa da limpeza para fazer toda aquela higienização. O paciente iria se contaminar e morrer. O cirurgião poderia ser o melhor possível, ter os melhores instrumentos, mas faltava o essencial, que é a asepsia, a higiene, o ambiente adequado. E tem aquela pessoa especializada naquela questão de higienizar todo o ambiente. Mas a gente ainda não entende assim, a gente ainda fala cargos inferiores, cargos, não é? Não existe cargo superior nem inferior. Cargo é cargo, função é função, atividade é atividade. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda nos leva a pensarmos dessa forma. Uma outra coisa seria entravar o nosso próprio livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para decidir e agir como quisermos na nossa vida. Quer dizer, existe um limite, não é? E isso ia dificultar o nosso livre-arbítrio para agir e pensar nas consequências amanhã. E ainda perturbar as relações sociais. Você conviver com a pessoa que foi seu inimigo no passado e você saber os detalhes. Ia ser briga, ia passar na cara e dizer, tá vendo, você fez isso comigo na outra existência. Quer dizer, ia ser muito difícil. E Deus, na sua sabedoria infinita, Ele nos permite o esquecimento do passado. E aí nós vamos lembrar ainda que as lembranças, elas retornam pela morte, quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne. E aí quando você volta ao mundo espiritual, muitas coisas que você não lembrou nessa existência vêm à tona para você avaliar como foi o seu processo evolutivo aqui na Terra. Pode ser também durante o sono
Quando nós dormimos, o corpo físico fica repousando, mas o espírito, nós saímos e vamos andar por aí. E muitas vezes a gente tem experiências de coisas sérias, a gente acorda meio perturbado ou feliz quando a coisa é boa, não é? Então, durante o sono, a gente também pode reviver, mas quando acorda, apaga, a gente não lembra. Quando ele consegue ter uma liberdade relativa, muitas vezes nos é permitido ter informações de coisas do passado, quando nós estamos já no estágio de compreensão e de entendimento de todo o processo. E qual a finalidade ainda do esquecimento do passado? Meios que Deus nos concede para corrigir os erros das vidas passadas. Nós conhecemos casos de crianças que nasceram com aquela ojeriza, a mãe, o pai, ou o pai com o filho, parentes geralmente muito próximos. Conhecemos um caso específico de um rapaz que ele não suportava a mãe desde que de criança. Os outros filhos era uma mãe muito dedicada, muito cuidadosa com os filhos, mas tinha um que a rejeitava constantemente. E isso a perturbava muito. Ela era espírita. E certa feita, quando o rapaz já estava com 17 anos, numa reunião mediúnica, foi revelado para ela que eles teriam sido inimigos do passado. Mas veja só, nesse caso ela precisou passar 17 anos com o rapaz, passar toda aquela experiência, ter um conhecimento de existências passadas. Ela era um espírita praticante, eu não cheguei a conhecer, mas conheci toda a família espírita. E aí foi revelado para ela. E aí ela, com muita habilidade, foi tentar entender todo aquele processo do filho e conversar com ele até conseguir levá-lo também para assistir uma reunião mediúnica. E a partir daí, com esse entendimento, ele foi também compreendendo, porque ele já cresceu dentro da doutrina espírita, e aí ele passou a entender aquilo ali, que a entidade espiritual, o guia espiritual, disse para eles que eles tinham sido inimigos do passado e que um tinha tirado a vida do outro. E já tinham vindo em outras existências como um parente distante, e as divergências continuavam forte. Aí foi necessário um vir com o papel de mãe, o outro com o papel de filho, porque mãe, ela tem um sentimento diferente com aquele ser que chega. E mesmo ela sabendo, lógico, com a compreensão espírita, isso facilitou a manter e a nutrir o amor por aquele espírito que vinha naquela vai e vem para reabilitar em si dos crimes do passado. Então veja a misericórdia divina, né? A finalidade também é a gente ouvir a voz da nossa consciência. E a doutrina reencarnacionista, ela nos permite isso. A finalidade também de despertarmos as tendências intuitivas, porque muitas vezes a gente tem intuição de alguma coisa que a gente não entende, e aí a gente vai desenvolver essas tendências para a gente entender melhor, não é? Então é possível saber em quais pontos falhamos em outras existências? Eu diria que não nitidamente, dependendo de situação a situação, mas de um modo geral sim, né? É possível saber, apesar de esquecermos os fatos em si. As nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. Então a gente vai saber por dedução. Nem sempre vem tão claro, você praticou isso, mas a gente deduz pelas nossas tendências.
porque eu sou tão voltado, por exemplo, não é uma pessoa, poderia dizer assim, aos vícios da bebida alcoólica. Tem alguma coisa, nem sempre isso, as tendências, por exemplo, aos vícios é porque você foi viciado em outras existências. Existem outros fatores. Estou citando só como exemplo. Então, você vai percebendo aquilo que mais lhe vem à tona. Então, por dedução, você diz, poxa, eu preciso trabalhar isso, porque na existência anterior eu caí, não é? Eu errei muito nesse ponto. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta aos Espíritos e eles responderam. A pergunta é a seguinte: por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E a resposta é: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria, sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo do que se não fosse assim, né? Então, aí a resposta dos espíritos. Deus não permite que você saiba tudo para que você possa, assim, melhorar nessa sua existência. É tanto que, quando nós citamos antes que as pessoas gostam de saber se foram rei, rainha, etc., quando você tem essa informação, a sua vaidade, o seu orgulho, né, a sua prepotência sobe. Eu fui rei, eu fui isso, eu fui aquilo. Porque nós estamos muito ligados ao cargo. Você não tem que estar, vamos dizer assim, supervalorizar, embora os cargos tenham as suas importâncias dentro do processo social, dentro do progresso humano, não é? Mas para você exercer aquela função e dar um direcionamento de acordo com aquilo que lhe é atribuído, as suas atribuições, não como um status pessoal de ser, não é? É como, por exemplo, eu sou presidente da Casa Espírita. Você não é presidente da Casa Espírita. Você está por um determinado período. Toda e qualquer pessoa poderá ser o presidente da Casa Espírita, desde que se prepare e tenha, vamos dizer assim, condição de gerenciar, de gestor, de administrar, tenha vontade, além da boa vontade e o conhecimento, que nem sempre é boa vontade só. Porque quando você tem a boa vontade, mas não sabe os caminhos, as diretrizes, você pode errar e errar muito. Então, a parte técnica, o conhecimento também é muito importante, principalmente das bases doutrinárias. Porque se você vai administrar uma casa espírita, vai dirigir uma casa espírita, você precisa conhecer todas as bases da doutrina. Senão você não vai administrar bem. E ter noção ainda de liderança, de gestão, de administração. Você não precisa ser formado, mas ter noções, porque às vezes isso já é nato. Você é um líder nato, sem ir a nenhuma escola aprender a ser um líder. Mas às vezes as pessoas acham que ser o presidente você é diferente dos outros. Chegou o presidente, aquele é o presidente. Não, você está. São cargos que você vai passando de pessoa para pessoa, cada um numa fase, não é? Mas nós estamos ainda muito apegados à questão dos cargos. Bem, nós vamos ver, por outro lado, Allan Kardec falando dessa questão do esquecimento do passado, lá na Revista Espírita, de setembro de 1863, quando ele diz, está lá no texto: por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele
só se dá na vida exterior de relação no próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade, tanto na erraticidade, ou seja, no período de uma encarnação para outra no mundo espiritual, quanto nos momentos de emancipação da alma, quando o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer. Quando você entende isso, facilita as suas atitudes no dia a dia para a correção dos seus erros do passado. Nós vamos ver ainda Emmanuel falando no livro Religião dos Espíritos, através de Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel diz: a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si próprio, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência quando alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes. E aí, meus amigos e meus irmãos, nós vamos ver a importância da formação do caráter da criança, do adolescente, os princípios doutrinários, não tornando a pessoa em tal qual religião que é a certa, mas os princípios cristãos. Ter o conhecimento desses princípios facilita muito a nossa vida. Nós vamos ver ainda no Livro dos Espíritos a questão 397, onde os Espíritos nos dizem: a lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior, porque aí você já tem uma visão mais ampla do sentido da vida. Nós estamos num plano de provas e expiações. Ainda estamos muito distante desse processo, dessa ordem superior dos espíritos. Mas estamos caminhando para um mundo de regeneração. Em breve a Terra será um plano regenerado, quando todos os homens só pensarem e só praticarem o bem na Terra, quando o mal ele foi extinto. Vai demorar um pouco, mas depende de nós, é cada um fazer a nossa parte que a gente chega lá. Ainda o Livro dos Espíritos, na questão 394, nós vamos ver, dentro dos inconvenientes da lembrança. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, mais aí uma afirmação lá no Livro dos Espíritos. Então, meus queridos irmãos e amigos, assim sendo, nós precisamos entender que o esquecimento do passado ele é imprescindível para o nosso progresso espiritual. Bem, eu gostaria agora de já conduzir a nossa tarefa para o seu encerramento, querendo mais uma vez agradecer a todos os que fazem a União Espírita Maria de Nazaré, localizada lá no Arruda, agradecer a nossa querida irmã Cleide pelo convite e estamos aqui. Recebam todos um abraço fraterno e amigo
da Comissão Estadual de Espiritismo, que fica aí bem pertinho da União, fica na outra rua, na rua Iguatu, na rua da Policlínica. Nós ainda estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, mas em breve nós estaremos de volta presencialmente, mas continuamos com todas as atividades de forma virtual. E também recebo um abraço fraterno do Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, do qual nós também fazemos parte. Vamos agora agradecer ao Mestre Jesus por esses momentos de reflexão. Jesus amigo, disseste que onde 2 ou mais pessoas tivessem teu nome, aí tu estarias. Com certeza nós estamos mesmo distantes nos nossos lares, mas estamos unidos em pensamento e com certeza tu estás conosco. Assim, querido Jesus, Mestre e Senhor, abençoa essa casa de oração e de trabalho, a União Espírita Maria de Nazaré, a todos que estão assistindo essa live, esse encontro, e que possa a tua misericórdia infinita iluminar a todos aqueles que passam por dificuldades nesse período que a Terra vem passando, mas que possamos crescer e amanhã, com certeza, ser outro dia, com muita paz, com muita luz, com muito amor e com muita esperança. Obrigado e até a próxima oportunidade. Muita paz e muita luz a todos.